Tá gravando, né, Hanna? Tá gravando. Então Beleza. é isso, gente. Fiquem com o professor doutor Leandro Santos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a proclamação da República e a democracia representativa, o voto no Brasil. Acho muito interessante porque este 15 de novembro caiu bem no dia de uma eleição, né, gente? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é eleger alguém no Brasil, né? Ok, Hanna. Vamos Olha, lá. e que fique o exemplo dos Estados Unidos do voto consciente, hein? O estrago que um voto inconsciente pode causar de 4 anos e a retomada da consciência que veio agora. Então, você que já tem 16 e já tem o seu título e já pode votar, seja consciente. Não Muito vai na bem. ideia da arminha. Como? Como é que é? Ideia da arminha. Não vá na ideia da arminha, o povo no Brasil. Ah, com certeza, Deus o livre. A pólvora? Vamos lá? Pessoal, vamos lá. Qualquer coisa, Luciano, Hanna, pode interferir. Vocês estão à vontade para compartilhar alguma coisa que vocês queiram durante a fala. Galerinha, a gente sabe, esses momentos, assim, eles são muito importantes para a formação de vocês, consciência de vocês. A gente sabe que domingo agora a gente tem um importante dever cívico, né? Alguns aqui já vão votar. Se alguns não vão votar nas próximas eleições, quase todo mundo aqui já vota, né? Então, assim, é um momento onde vocês vão exercer a cidadania de vocês, né? Então, política, corrupção, política é só problema? Não, política ela influencia diretamente a nossa vida. Então, a gente tem que cobrar insistentemente dos nossos políticos, né? Porque se nosso país está nessa condição que ele se encontra hoje foi por conta das questões políticas, que a gente vai analisar aqui nessa aula. Então, tudo é reflexo da história política do nosso país. Então, na hora que a gente votar, a gente tem que entender muito bem o nosso lugar, do lugar de onde a gente está vindo, a gente tem que entender o que nós queremos enquanto desejos, né, enquanto objetivos da nossa vida. Então, tudo isso está em jogo. E antes de começar, galerinha, hoje a gente vai estudar basicamente os partidos políticos, na minha fala e da fala do professor Luciano, e a questão do jogo político no Brasil, né? Vocês vão ver que o jogo político no Brasil, ele vai mudar ao longo do tempo. Por que ele vai mudar? Porque as condições históricas do povo brasileiro, elas mudaram ao longo do tempo. A estrutura social, ela mudou. Surgiram novas classes sociais, a classe média, e essa classe média e outras classes sociais serão decisivas para a construção de novos partidos políticos. Então, o jogo político no Brasil, ele é resultado das condições históricas do povo brasileiro, tá? E as pressões sociais que existem na sociedade, o operariado, a classe média, o povo mais humilde. Então, de acordo com as pressões sociais, surgirão os partidos políticos. Então, as pressões sobre o Estado brasileiro farão com que novos partidos vão surgindo, com novas pautas, com novas bandeiras, com novos objetivos. Tá bom? E para a gente Responde o entender. Leandro, gente. Fala assim, sim, professor, para ele se sentir. É bom a gente Sim, estar assim. Sim, Leandro. Sim, ótimo. Então, galerinha, o que eu vejo hoje e que a gente está fazendo aqui agora? Entender como é que foi a história da construção dos partidos políticos do Brasil. Que partidos políticos que surgiram, né, ao longo do tempo. E o que falta hoje para o brasileiro, né, para a maioria, para a grande parte das pessoas no Brasil, é essa consciência, né, de entender como que o Brasil foi forjado. O que aconteceu na história do Brasil? E isso é muito importante, galera, para a gente votar nos políticos hoje da nossa atualidade. Né? Falta essa consciência histórica para as pessoas. Né? Então, vamos entender um pouquinho como é que forjou
a estrutura política no Brasil antes mesmo da proclamação da República. A gente sabe que o período imperial brasileiro, qualquer coisa, pessoal, vocês podem me parar para perguntar, tá? Podem ficar à vontade. O período imperial, certo? O período imperial brasileiro vai de 1822 até 1889. Nesse momento, pessoal, 2 partidos eram responsáveis pela manutenção do império e do regime escravocrata, que é o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, prestem bem atenção. A sociedade nesse período, galera, era muito elitista. A nossa agricultura, o principal produto de exportação, nesse momento, eram produtos agrários, produtos primários. Então, tudo que era produzido aqui no Brasil era vendido para o exterior. E uma elite, ela aproveitava disso, né? Então, não tinha uma classe média atuante, não tinha um operariado atuante, né? As massas urbanas, as grandes cidades ainda estavam se formando, tinham cidades muito pequenas. Então, a política brasileira, ela girava em torno de 2 partidos. Na verdade, lá no primeiro reinado, essa formação aqui já começou a se desenhar. Nós temos o Partido Conservador, que foi fundado em 1836, e o Partido Liberal, fundado em 1837, e o Partido Restaurador, fundado em 1831. Qual era o objetivo do Partido Conservador? Eles defendiam um regime forte, com autoridade concentrada na monarquia e pouca liberdade às províncias, que naquele momento era chamado de província. Oi? Deixa eu te perguntar aqui, você colocou na imagem aí essa bandeira do Brasil aí, ó. Tipo, essa bandeira aí já mudou só basicamente para a bandeira de hoje em dia, a questão da bolinha, né? Mas essa bandeira aí já era o tempo de antes, já utilizava essa mesma bandeira? Essa bandeira aqui era a bandeira do Império. Ela foi mudada para a bandeira da República. Leandro, Oi? Posso só fazer um comentário? Pode. É porque, assim, dentro da mitologia, né, de como o Brasil foi criado, do que é o Brasil, sempre se diz que as cores da bandeira representam, né, certas coisas no nosso país. Então, o verde representa as matas, o amarelo representa o ouro, o azul, né, o céu, e assim vai. Só que, como o Eric chamou a atenção, realmente a nossa bandeira só mudou o brasão do centro, né? Saiu o brasão do Império e a gente colocou um símbolo mais republicano no centro. E as cores verde e amarelo, elas não eram representadas aí nessa bandeira do Império por conta das matas ou do ouro. É porque o verde e o amarelo são as cores da casa dos Habsburgo, que era a dinastia que governava o Brasil naquela época. Né? Então, a gente herdou essas cores também, porque a gente herdou as cores da bandeira da Casa dos Habsburgo, né? E de um lado tem um raminho de café, né, da bandeira, e do outro você tem um tabaco, né, ramos de café e tabaco, e a coroa, o símbolo da coroa portuguesa. Então, os principais focos da exportação brasileira naquele momento, tabaco e café. Então, sobre essa bandeira, a gente já entende a condição econômica do Brasil, e histórica, e social, e política, né? Então, galerinha, o Partido Conservador era aqueles membros da elite agrária. São aquelas pessoas que tinham posse econômico, que estavam ali decidindo as questões políticas. Já o Partido Liberal, eles defendiam o fortalecimento do parlamento e uma maior autonomia das províncias, né? Era um partido, assim, que não ocupou grandes gabinetes no período imperial. O maior número de gabinetes era do Partido Conservador. Quando eu falo gabinetes, eu estou falando dos ministérios, né? Eles eram chefiados muito mais pelos conservadores do que pelos liberais. Por quê? Muito mais pelos conservadores, porque a mentalidade política do nosso país naquele contexto era conservadora. Era de defender uma autoridade concentrada na monarquia, na falta de liberdade. E esse Partido Restaurador, também chamado de Partido Caraburu,
defendia a volta do Dom Pedro I. Claro que ele não voltou, mas eles acreditavam que... E esse partido, galerinha, era ocupado, em grande parte, pelos portugueses, queriam que o Dom Pedro I voltasse, reassumisse o trono, porque ele foi para Portugal pegar o trono dele lá, por questões sucessórias, né? E voltando, colocando a ordem aristocrática de novo na política naquele momento. Então, ambos eram escravistas, todos esses partidos aqui defendiam a mão de obra escrava, porém, os liberais defendiam um processo lento e gradual que levaria à abolição. Né? Essa era a única diferença. Alguma pergunta, pessoal? Tá tranquilo. Então, nesse momento, não existia uma demanda por políticas públicas no Brasil. Né? Não havia uma política do Estado voltada para, né, a população aqui que vivia aqui. Então, havia uma disputa muito grande entre portugueses e brasileiros. Né? Os brasileiros estavam muito aqui no Partido Liberal e os portugueses aqui no Partido Conservador. E aí, pessoal, tem essa frase que simboliza, né, esse momento aqui. O voto era rarefeito e hierárquico, baseado em critério censitário, em eleições realizadas em 2 turnos, com as assembleias paroquiais escolhendo os eleitores das províncias e estes escolhendo os representantes da nação e das províncias. O escasso conflito ideológico devia-se a que tanto conservadores como liberais pertenciam à mesma classe social, a dos proprietários de bens e de escravos. Então, basicamente, galera, Partido Conservador e Partido Liberal, no período imperial, era a mesma coisa. Né? Tinha pouquíssimas diferenças entre os dois. Então, o voto era praticamente aí de 10% da população naquela época. Né? O voto era baseado na renda. Quanto mais terras você tem, mais apto você está a votar. Né? E assim se formou esse primeiro sistema aí eleitoral aí no Brasil. E aí, né, galerinha, a gente chega, né, no período da Proclamação da República, em 1889, né, um período aí de algumas rupturas com o período anterior, criação de uma nova bandeira, como está proposta aí, né, já foi falado pela Hanna. Né? Então, a Proclamação da República, ela surge devido às pressões sociais que o Brasil estava vivendo naquele momento, né? Surgimento de novos partidos republicanos, cada um defendendo interesses de suas províncias. Basicamente, tinham partidos em São Paulo e em Minas, que são os chamados partidos republicanos, que representavam aí a política do café com leite. Eu vou ser um pouquinho mais rápido, né? Então, nós temos aí o Partido Republicano, que foi fundado ainda durante o Império, defendia o fim da monarquia e a proclamação da República. Esse partido foi fundamental para a proclamação da República no Brasil, né? Em questões sociais, ele era conservador. E os partidos republicanos nos estados, que a República possibilitou o surgimento de uma série de partidos, PRP, PRR, PRM, né? Esse período ficou marcado pelo fortalecimento dos coronéis, com o poder sendo regionalizado. É daí que vem o termo do coronelismo, onde se fala tanto, principalmente na política municipal. O coronel fulano de tal, o coronel aquilo. Porque havia uma influência muito grande dos coronéis sobre as pessoas das suas províncias, né? Isso. Pessoal, então, como o Luciano bem falou, a política naquele momento, ela estava girando em torno desses partidos regionais. PRP, PRR, PRM. Eram partidos, galera, muito marcados pela questão do coronelismo. Vocês sabem que o coronelismo, ele está aí na origem da sociedade brasileira, da origem da República Brasileira. E ele é uma consequência histórica, né? Dessa coisa do mando dos poderes locais. As pequenas cidades do Brasil naquele momento, elas estavam concentradas sobre a mão de um grande coronel,
que regia tudo ali, né? Todos os arranjos políticos, naquele momento, eles se orientavam sob a liderança do coronel, né? Então, o coronel, ele agia de acordo com seus desejos, né? Ele elegia vereadores de acordo com seus desejos, presidente da República, deputado federal, deputados estaduais, senadores. Então, era uma eleição de amigos, né? Os que eram opositores não chegavam à política. Por quê? Porque eles não ganhavam o apoio dos coronéis. Então, os coronéis eram tudo aqui, eram tudo nesse momento aqui, na estrutura social do Brasil, né? E esses vícios do período do coronelismo, eles existem até hoje, né? A nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é consequência do coronelismo, né? Isso foi passando para frente. Por quê? Porque hoje, principalmente nas pequenas cidades do Brasil, né, essa coisa do grande político, da pessoa que manda nas decisões locais, que regimenta a política local, isso aí está muito forte, né, nas pequenas cidades do Brasil, influenciando as decisões políticas, né? Por que isso acontece, galerinha? Fruto do desenvolvimento social do Brasil. Hoje, muitas pessoas precisam de emprego, precisam de melhores condições de vida, saúde, educação. Então, a ausência do Estado para que ele possa garantir os direitos básicos da população fazem com que o coronelismo aconteça. Por quê? Porque é o coronel que dá, que troca favores, é o coronel que ajuda ali a dar uma assistência de saúde para um determinado pessoa, é o coronel que ampara as pessoas. Então, a falta do Estado gera a política coronelista, né? E a gente sabe, né, que hoje, por exemplo, a nossa cidade, né, tem muita gente precisando de emprego, tem muita gente precisando de política pública. Se a política pública não chega, o coronelismo chega. As práticas coronelistas acabam chegando e conquistando a adesão da população, correto? Sim. Sim. Então, isso é muito importante. Oi? Leandro, permita-me. Sim, claro. É uma questão, meninos, que a nossa sociedade como um todo, ela não está acostumada a pensar dessa forma. Por exemplo, o que é o gestor público? Olha, o gestor público, o prefeito, o governador, ele tem a dura missão de gerir o dinheiro público. Você entendeu? Então, assim, é muito dinheiro concentrado na mão de um executivo, né? E a partir disso, realizar as obras, realizar o que é necessário. Onde que está o erro nisso tudo? Porque a gente acredita assim, o fulano fez, o ciclano fez. Não, quem fez foi o povo, porque é o povo que paga a conta. E nós ainda vivemos tanto assim essa coisa do coronelismo, e as pessoas elas acabam por pensar muito mais em si do que num contexto geral, e na hora do voto é assim, eu vou votar no... Ninguém vota em proposta. Ninguém vota em proposta de governo. Voto é assim, eu vou votar no fulano porque ele vai arrumar um emprego. Eu vou votar no ciclano porque ele arrumou o carro para me levar em Goiânia para fazer um tratamento. No interior é muito assim. E é nessas que vai perdurando alguns políticos aí que não largam o osso de jeito nenhum, né? Ao ponto da política brasileira virar uma carreira profissional. Daqui um dia vai ter o sindicato dos políticos, né? Ou seja, a nossa sociedade, infelizmente, ela não enxerga a política como deveria, que é algo mais amplo, né? Pensar num contexto geral. Então, por que muitas vezes a pessoa bater no peito, eu fiz? Não, você fez não. Você não faria nada se não fosse o dinheiro público, tá? Então, a gente precisa despertar isso, pensar num contexto geral. Essa política de favores, essa política de vou votar no ciclano porque ele mandou roçar o lote baldio lá de frente à minha casa, tem que acabar.
Isso. Leandro e Luciano, só um comentário, porque tudo isso que vocês estão falando está muito relacionado com o que eu vou explicar, que são os sistemas de votação do Brasil, né? Como a gente conta os votos, né? E aí a gente tem 2 sistemas, o majoritário, né? E o outro sistema que é um pouco mais complicado de entender, mas que eu vou explicar também. E a questão maior é o seguinte, quando a gente vota dessa forma, né, que vocês estão falando, um voto mais de cabresto, a gente acaba, dentro do próprio sistema de contagem de votos que a gente tem, fazendo com que continuem os mesmos, né? Então, assim, eu acho muito importante que todos nós conheçamos, né, como é que funcionam esses sistemas, como é que funciona o tal do coeficiente eleitoral, porque isso acaba perpetuando esse mesmo tipo de política que o Leandro está explicando, né? Isso, para mim ser mais rápido, galerinha, porque já são 8h13, esse momento aqui é o momento chave da aula, é o momento foco. Por quê? Toda política daqui para frente, né, ela vai ser marcada pelos vícios do coronelismo. Repetindo, justamente, por quê? Porque o Estado, ele não age garantindo políticas públicas de verdade, né? A contenta a população. Não transfere recursos, não gera uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, não garantem emprego. Então, essa ausência de políticas públicas fazem com que o coronelismo avance. Porque o coronelismo, ele é uma política informal, do grande político chegar e oferecer um lote, oferecer uma casa, oferecer, né? Pode ser com o dinheiro público, mas ele acaba falando, né, como o Luciano falou, que ele fez essa coisa no eu, nesse particularismo, né? Isso acontece muito. Então a gente tem que entender, desvencilhar essas coisas, né? Vou ser mais rápido ainda em algumas questões aqui, umas questões mais pontuais, porque tem muita coisa. E os primeiros partidos ideológicos, né, pessoal, no Brasil, né? A gente sabe que em 1917, como o pessoal do terceiro ano aí já estudou comigo, a Revolução Russa, ela mudou a geopolítica no mundo no século XX. E novos partidos, por influência socialista, né, o comunista, vão surgir nessa órbita de influência dessa revolução, que é o PCB, Partido Comunista Brasileiro, que foi fundado em 1922, né? Muito ligado ao Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, que é aquele que organizou a Coluna Prestes. Andou, teoricamente, 24 mil quilômetros no Brasil, querendo romper com o regime oligárquico no Brasil. Então, durante a Era Vargas, era o partido que maior tempo ficou na ilegalidade. Por quê? Porque a visão ideológica do PCB era de mudança de rupturas, né? Mudança da estrutura política no Brasil. Muitos aderiram à mão armada, né? Muitos fugiram, foram exilados do Brasil. Perguntas, pessoal? Tentaram, tá? Fazer um golpe de Estado em 1935, chamado de Intentona Comunista. Vários líderes foram presos e outros exilados. Tem o A e B, a Ação Integralista Brasileira, né, inspirado no fascismo. O líder era o Plínio Salgado, eles acreditavam no combate aí do capitalismo, assim mesmo do comunismo, queriam fazer uma reforma no pensamento brasileiro. Então era um pensamento de extrema direita, que foi muito forte no Brasil, esse partido, a e B, a Ação Integralista. Oi? Extrema direita. Justamente, aí você vê, isso não é hoje, isso é uma coisa de hoje, isso é uma coisa que está sendo gestada aí na primeira metade do século XX, né? Por quê? Algumas pessoas no Brasil, infelizmente, e até hoje é assim, eles acreditam que pela via conservadora é melhor pensar o Brasil, né? Pela via conservadora, né, que aí hoje levanta várias bandeiras, Deus, pátria, família, né? Tudo isso, essa visão moralizante do início do século XX. Nem foi indireta. Tá certo.
que, né, galerinha, que aí transfere essa adesão para esses tipos de partidos aí que a gente está vendo, que é A e B, né? Então, isso não é uma coisa de hoje, é uma coisa que é gestada aí, né, ao longo do tempo, né? E os partidos nascidos na era Vargas, o PSD, não vai dar tempo de falar de todos, tá? Que é o partido mais conservador, aliado a Vargas, que elegeu Vargas, né? Nós temos aí várias lideranças, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, a gente sabe que com a chegada do governo Vargas, as demandas do operariado vão aumentar, precisa para ouvir essas lideranças, até para questão de voto mesmo, né? Ou seja, algumas lideranças políticas, elas aproveitam que existem demandas políticas para criar partidos políticos, né? A presença dos sindicatos. Isso tem a ver hoje em dia com o Bozo querer criar um partido? Eric, posso chamar a atenção só de uma coisa antes do Leandro te responder? Pode. É o seguinte, quando a gente fala de alguém, mesmo que ele seja um adversário político nosso, a gente tem que manter, e principalmente em discussões que envolvem várias pessoas, a gente tem que manter o nível elevado. Você não vai para o mesmo nível, entendeu? Você mantém o nível elevado. Então, assim, chamar de apelidos, né? Apelidos que são considerados pejorativos pelas pessoas que apoiam politicamente essa pessoa não é adequado, tá? Estou te falando isso porque muito provavelmente você vai fazer alguma universidade da área de humanas e isso dá briga demais, né, gente? Então, assim, vamos aprender já a posicionar agora para não dar esse problema mais lá na frente. Isso. Justamente o que você falou, Eric, há uma demanda aí, porque a criação do partido, né, ela evoca uma determinada plataforma, né? Essa plataforma, ela conversa com o eleitorado. Então, ele acredita que criando, talvez, esse partido, ele vai conversar com determinada parcela da população, né? Justamente, tá a ver, porque o partido, galera, ele é um resultado, como eu falei no início da aula, das pressões sociais que existem, né? Das demandas sociais que existem, né? Eric, ok? Ok, Eric? Ok. E aí, galerinha, vem aí o Partido de Representação Popular, não vou dar tempo de falar de tudo. A UDN, essa é interessante, né? A UDN, criada e influenciada pelo o Lacerda, né? Que é um importante político na história do Brasil, é um partido também de extrema direita, né? É um partido de orientação muito conservadora que vai ter muita influência no Brasil nessa época. Vai tentar até implantar um golpe de Estado, né? Contrário à reforma agrária, contrário às políticas populares, defendiam a propriedade privada, né, o latifúndio. O Carlos Lacerda, que era muito importante nesse contexto, né, ele vai apoiar a candidatura do Jânio Quadros à presidência, né, e vai formar o apoio ao golpe militar, né. Por quê? Porque era um partido de extrema direita, né, contrário ao comunismo. A gente sabe que o medo do comunismo naquele contexto era muito grande, era uma coisa de inimigo do povo, né? Cria sempre os inimigos do povo, né, galerinha? O inimigo naquela época era o comunismo, né? E o Partido Trabalhista Nacional, né? Não vai dar tempo de falar sobre isso. O PSB, que foi criado nesse contexto também, situar-se entre o socialismo marxista e a social-democracia, né? Muitos aí como alternativa ao PCB e ao PTB, era antigetulista, Partido Social Progressista. E aí, galerinha, tudo vai convergir aí para que o Luciano vai falar agora, que é para a ditadura militar. Então, basicamente, pessoal, para terminar minha fala, a estrutura política brasileira, com a chegada do Getúlio Vargas no poder, vai, assim, romper um pouquinho com o coronelismo, mas não nele todo, porque surgirão novas forças políticas, dentro de novas pautas políticas, de novos atores políticos, de novas demandas políticas e partidárias,
mas a política brasileira vai estar orientada entre progressistas, entre nacionalistas e conservadores. Então, a gente tem uma política mais nacional, voltada para o desenvolvimento do Brasil, e uma política mais conservadora, querendo que a iniciativa estrangeira entre no Brasil. Então, basicamente, a gente tem essa dicotomia aí com Getúlio Vargas no poder, ok? Luciano, agora é com você. Se alguém tiver alguma pergunta. Beleza, pessoal? Alguma pergunta aí para o doutor Leandro? Hanna, como é que está o nosso tempo, por gentileza? A gente vai estourar com certeza, porque estava marcado até 8h30, né? Mas a gente demorou muito dando os avisos, então com certeza a gente vai estourar. Nossa, mas 8h30, uau! Né? Beleza, galera. Bom, então aí vocês acabaram de ter esse momento em que o Leandro está mostrando aí a construção desses partidos políticos que nós temos, né? E houve algumas mudanças recentemente. Nós agora vamos entender como é que isso tudo vai se convergir em determinado período aí em apenas 2 partidos, um bipartidarismo. Para começar a brincadeira, o que é que vocês podem me dizer sobre a ditadura militar? Conversa comigo, Brasil. Censura e repressão. Censura e repressão. Então, assim, muito do que foi constituído até esse momento, de repente vai ser suprimido, né? A proposta do Jânio Quadros, né, de acabar com a corrupção, essas mazelas aí do meio político, né, a propaganda ali da vassourinha, tal, fez com que a sociedade se mobilizasse. Mas que parte da sociedade, gente? Uma pergunta que eu sempre quis fazer. Um golpe militar, ele é dado por praças ou por oficiais? Oficiais. E oficiais normalmente fazem parte de que classe social? Alta. A elite. Alta. Então, a questão é que a elite brasileira foi muito incomodada pelas propostas de Jânio Quadros. E havia aquela ameaça de a difusão do comunismo, né, por conta da Revolução Russa e na América do Sul. Tanto que é um período que não só o Brasil vai vivenciar a ditadura, mas vários países da América Latina, né? Isso faz parte de uma política americana de conter esse avanço do socialismo, tá? Que vem rompendo aí desde a coluna Prestes e tudo mais, a perseguição ao Luiz Carlos Prestes, que foi esposo de Olga Benário. Luciano, Oi. Antes de você continuar, olha que esse inimigo externo, que é o comunismo, olha como isso está presente nos discursos políticos hoje, né, dos presidentes, né? Essa coisa de combater o comunismo, né? Isso não acabou não, né? Não. Só mudou a configuração, né? E aí eu te digo, peraí que eu o raciocínio. Bom, acontece que aí a América Latina estava aí na sombra desse comunismo e os Estados Unidos da América, como um grande pai da democracia e que com grandes interesses, começa a expandir os seus domínios. Já havia feito isso ali em parte da Europa e da Ásia, com um cinturão sanitário, né? Impedindo a expansão, um cinturão de segurança, perdão, impedindo a expansão desse comunismo pela Europa e pela Ásia, e depois na América do Sul. Até porque, gente, a gente sabe que o golpe militar ele teve apoio, né? Ele teve o apoio da CIA, a Agência Americana de Inteligência. E esse regime ele acontece não só no Brasil, mas também na Argentina, no Peru, no Chile, no Paraguai, no Uruguai. Toda a América Latina vai vivenciar uma ditadura militar, praticamente. Fala, Leandro. Ok, Luciano, pode continuar aí. Bom, e
vem o famoso 1964, né? Dormia nossa pátria mãe, tão distraída sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Quem disse isso? Um cara aí, muita gente boa, bacana demais, Chico Buarque de Holanda, né? Perseguido durante a ditadura militar, exilado e tudo mais. Mas vamos evoluindo para o contexto. Como é que essa ditadura foi construída? A ditadura ela vai ser construída devido à crise política, né? A saída de Jânio Quadros em 1961, somada aos posicionamentos do governo de Jango, né? Os setores conservadores, principalmente aliado dos militares, vão dar início a uma campanha de desestabilização do governo, tá? Isso é chamado de reforma de base. E essas reformas de base, gente, elas foram duramente criticadas e combatidas pela elite brasileira. Só que aí, em 1964, 31 de março, o golpe militar derruba Jango. É o João Goulart, né, Leandro? O João Goulart, né? O Jango. Jango, isso. 61 e o João Goulart em 1964. A partir do golpe, os militares passam a desmobilizar qualquer foco de luta. Então, o que acontece? Os partidos que foram construídos até a chegada dos militares ao poder vão se concentrar em dois, tá? É o período do bipartidarismo no Brasil. Bi-2, né? As organizações trabalhistas, como a CGT, as organizações estudantis, como a UNE, as ligas camponesas e os movimentos de base da Igreja Católica vão passar a ser duramente perseguidas, tá? E principalmente reprimidas. Então, se hoje, jovem, você pode falar, você pode se expressar, você pode se manifestar, é porque nós não vivemos numa ditadura militar. Porque numa ditadura militar, todo esse seu direito estaria cassado, tá? E o governo militar, gente, ele vai se fazer de uma forma, assim, interessante. Ele vai haver um revezamento entre os militares que chegam ao poder, né? Ele vai ter um intelectual, um linha dura. Um intelectual, um linha dura. Até chegar no seu final, com o João Batista Figueiredo. Primeiro a chegar no poder aí é o Marechal Castelo Branco. Esse cara, um cearensezinho, baixinho, né? Mas, porém, de grande conhecimento. Estudou na escola de guerra da França, estudou na escola de oficiais dos Estados Unidos, né? E era uma linha sorbonista. Leandro, fala aí para nós o que é ser um sorbonista. Oi, Luciano. O que é que vem a ser aí dentro dessa ditadura a linha sorbonista? É a mais ligada à escola de Sorbonne, né? Exatamente. Quem é a escola de Sorbonne, Leandro? É a universidade lá da França, né? Uma das mais importantes, né, meus queridos? Universidades francesa. Então, um sorbonista, meu amigo, o cara sabe muito. Então, era de um grau intelectual assim, ó, nas alturas. Tipo aqui, né, nós e o Leandro, né? Está um pouco acima, é um doctor, tá? E a gente caminha aí, fácil de chegar lá perto um dia. Então, meus queridos, a ditadura, ela veio e ela simplesmente vai suprimir os direitos, né? Porque ela, no primeiro momento, ela vai ser severa, tá? E aí vai surgir... Leandro, volta um pouquinho, por gentileza, o slide aí. Aqui. Aí, isso. E aí vem o período de 1964. Após o golpe militar, os partidos foram proibidos, né? Os atos institucionais. Nós sabemos dos atos institucionais. O mais famoso deles eu vou falar daqui a pouco. Mas os atos institucionais é o primeiro que vai caçar os direitos civis, né? A maioria dos políticos que
enfraqueceu em demasia a oposição, esse novo regime. E aí nós vamos ter a dissolução do Congresso Nacional. Tudo isso vai fazer com que a força política brasileira vá se concentrar em 2 partidos. Então nós teremos aí os partidos políticos durante o ano de 66 até 79, um bipartidarismo. Pode seguir, Leandro, por gentileza. E aí, gente, vem a Aliança Libertadora Nacional, chamada ARENA. Ela é fundada em 1966, com consequência do golpe de 64, e vai reunir ex-integrantes da UDN, União Democrática Nacional, né, Leandro? O PTN e o PSD. Esse partido aí era formado por setores conservadores da sociedade brasileira. Sua orientação ideológica era de extrema direita, como o Leandro comentou. Seus integrantes apoiavam a ditadura e faziam vista grossa à tortura. Porque nós sabemos que durante o regime militar, muita coisa aconteceu. E aí nós tínhamos a ARENA, né? A ARENA que teve os seus 4 presidentes militares, com o Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e o João Batista Figueiredo, que é o último presidente militar do Brasil. Voltando aqui, nós vamos ler uma pequena... Em 64, a nação recebeu um tiro no peito, um tiro que matou a alma nacional. Os personagens que pareciam fazer parte da história do Brasil, como nós imaginávamos, esses personagens, de repente, sumiram, ou fora do poder, ou presos, ou mortos. E em seu lugar surgiram outros que eu nunca tinha visto. Olha que legal. Idiotas que nem mereciam ser notados. Aí veio a percepção clara que o Brasil tinha mudado para sempre. Havia sido cometido um assassinato político. Ali morreu um país, morreu uma liderança popular, morreu um processo. Não se matam somente as pessoas, também se matam os países, os processos históricos. Essa frase é de Herbert de Souza, o chamado Betinho, né? Que foi uma grande personalidade aí no Brasil na luta contra a fome e a pobreza. Morreu devido ao HIV aí no final dos anos 90, se eu não estiver enganado. Então, essa é uma frase de Betinho, e Betinho era irmão, nada mais, nada menos do que do Enfio. É isso mesmo, Hanna? É isso mesmo, Luciano. Betinho era irmão do Enfio, né? E ele contraiu, né, o vírus da AIDS porque ele era hemofílico, né? Então, ele pegou uma transfusão de sangue contaminada. Uhum. E o Enfio, gente, era um cartunista muito participativo, muito assim, presente durante a ditadura militar, que fazia suas críticas. Inclusive, em determinado momento da ditadura militar, quando a outra personalidade da cultura e da música brasileira foi muito pressionada, a nossa saudosa e excelentíssima Elis Regina, ela foi contestada pelo Enfio, assim, você vai cantar para os militares, porque os militares foram até a casa dela e falaram assim, você não apoia, tal? E ela, né, se negou, a família dela estava em jogo. E aí eles falaram assim, então você vai cantar na Olimpíada do Exército Brasileiro para nós. E ela não teve como negar. E aí o Enfio vai pressioná-la, né? Você vai cantar para eles, tal? E aí ele faz uma charge detonando com a Elis Regina, colocando ela, assim, cantando para uma tumba lá, assim, é uma coisa assim, não me lembro bem a charge agora. Sei que a Elis Regina vai ficar pé da vida com a situação, mas, enfim, são algumas personalidades desse período aí que foi muito, muito, muito importante, esse período que foi muito duro, foi muito difícil para a arte, para a cultura como um todo, né? E aí, meus queridos, vem a tão esperada disputa que vem a surgir no Brasil aí de esquerda e direita. Surge nesse sentido, na esquerda, a Central Geral dos Trabalhadores, a CGT, de inspiração comunista, né? A União Nacional dos Estudantes,
os CPCs, Centros Populares de Cultura, e a Liga dos Camponeses. Gente, se a gente parar para analisar esses organismos que surgem aqui da esquerda, a gente vai ver uma galera aí que é uma massa brasileira, assim, né? Como se diz, de uma classe lutadora. Trabalhadores, estudantes, culturas populares e camponeses. Do outro lado, a gente teve o Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, Centros de Combate ao Comunismo, com o apoio da CIA, tá? E o MAC, Movimento Anticomunista, à frente à Juventude Democrática. O MAC se inspirava lá no marcatismo dos Estados Unidos, tá? Que o Leandro estava falando com vocês já há alguns dias. Seguindo. Bom, o movimento democrático brasileiro, esse está presente até hoje, né? Fundado em 1966, com a consequência do golpe militar, reunia aí ex-integrantes de outros partidos contrários ao golpe. Quem é esse MDB? Quem foi esse MDB? Esse partido já chegou no poder, já teve o seu presidente. Quais foram as vias para que esse partido chegasse à presidência da República? Alguém sabe? Não, gente? Não. Temeroso, o Michel Temer, né? Foi um presidente que veio desse partido. Se a gente colocar aqui, né, o PMDB, né, Leandro? Isso. Nós vamos chegar aí a essa sigla, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Só que o que acontece? E agora voltou o MDB de novo. Eles tiraram partido porque a corrupção fica muito ligada aos partidos. Na verdade, a corrupção não tem nada a ver com a sigla, tem a ver com as pessoas, tá? E aqui o MDB com lideranças como Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, Pedro Simon, Itamar Franco, Márcio Moreira. E daqui a pouco eu vou falar de alguns dessas personalidades aí, se der tempo, claro. Mas, enfim, esse partido, olha o tempo que ele existe aí, tá? Então, a partir daqui, nós vamos ter algumas ações do governo militar, principalmente para reprimir, né, a ação desses partidos. Os partidos... Volta lá, Leandro, por favor. Então, aí nós teremos o MDB. Próximo. Os partidos que vão nascer no pluripartidarismo, já quando começa ali uma anistia, uma reabertura política, né? Alguns outros partidos vão surgir, inclusive um que vocês vão ouvir falar daqui a pouco. Continua, Leandro, por favor. Aqui como o PDS, né? Eu lembro muito do PDS com o Otávio Lage, cara, que personalidade no governo goiano, né? Sim. Fundado em 1980, o Arena, o PDT, o PPB, que hoje virou só PP, e tudo vai mudando ao longo do tempo, não tem uma filosofia partidária, vai mudando conforme os interesses das pessoas que ocupam os cargos, né? Já tivemos o PFL, que virou PL, e aí vai sendo essa bagunça, essa balbúrdia. Mas voltando aqui a essa ditadura, né, em abril de 64 é editado o ato institucional. O que é um ato institucional, que se fala tanto desse período? É um conjunto de leis, gente, promulgado sem a necessidade de aprovação popular ou pelo Congresso Nacional. É um mecanismo ditatorial de controle do poder de Estado. Hoje, né, Leandro, seria o decreto, né? O governo, quando ele age por decreto, ele burla a votação do Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado. O decreto, ele vai passar por cima disso aí, né? Os militares vão optar pelo alinhamento ao bloco ocidental, Estados Unidos,
não é por isso, não é à toa que hoje nós estamos aí nesse momento de observação em relação aos Estados Unidos, né? Os norte-americanos prontamente reconhecem o governo militar logo após o golpe. Claro, teve o apoio deles. Vem o AI-1, tá? Que é o ato institucional número 1, vai elevar ao poder aí Alencar Castelo Branco para a presidência, tá? Eu vou seguir. E com o AI-1, as constituições estaduais e federal seriam mantidas, as eleições do presidente e vice passariam efetuada pelo Congresso Nacional, o presidente passava a ter amplos poderes para remeter ao Congresso sugestões para a reforma da Constituição de 46, a investigação contra crimes contra o Estado e a ordem pública, política e social poderiam ser instauradas contra indivíduos ou coletivamente. Gente, é você falar mal de uma pessoa pública hoje, principalmente da política, e você ser investigado, né? A polícia bater na sua porta porque você publicou. Leandro, Hanna, você imaginou se existissem as redes sociais nessa época aqui? Nossa Senhora. Ia dar problema demais. Não ia ter polícia para investigar. Não ia ter como. Os comandantes em chefes das Forças Armadas que assinavam o AI-5 poderiam caçar direitos políticos pelo prazo de 10 anos e anular medidas os mandatos legislativos, ou seja, o parlamento, né, no caso, a Câmara dos Deputados. Castelo Branco, como eu já falei, era um cara da linha sorbonista, intelectual, foi um idealizador de mecanismos de repressão, como o SNI, o Serviço Nacional de Informação, que hoje é a ABIN, tá? Mas a ABIN não é tão eficiente quanto o Serviço de Informação do presidente Jair Bolsonaro. Melhorei, hein, Hanna? Aprendi. Aô! Até como você é uma ótima multiplicadora do conhecimento. Muito obrigada, Luciano. Obrigado, eu ia falar mesmo. Ai, ai. Gente, Castelo Branco vai promover aí as prisões arbitrárias, vai iniciar perseguições políticas, tortura aos opositores, tá? E, como se diz, a chinela vai cantar. Por enquanto ainda é a chinela, gente. Depois vem quem, né? O AI-2. O AI-2 colocava o fim em todos os partidos políticos existentes e autorizava a formação de apenas 2 legendas, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, tá? Então aí nós entramos nesse bipartidarismo. A reação popular contra a arbitrariedade foi imediata nas ruas, renasceu o movimento estudantil, movimentos e passeatas tomaram conta dos centros urbanos, o governo respondeu com violência e, é claro, a truculência que a gente conhece, tá? Então aí nós vamos ter essa Arena, Aliança Renovadora Nacional, partido do governo. Estavam ali todos os políticos de direita que apoiavam descaradamente a ditadura militar, de onde vinham basicamente da UDN, mas também um bando de gente do PSD, do PSP, de Adhemar de Barros, do PSP de Adhemar de Barros de São Paulo, né, Leandro? Isso, acho que... E assim, muitos da velha guarda integralista, que o Leandro falou agorinha, apoiavam o regime militar e tudo que ele fazia, né? Como se diz, uma surpresa. Já o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, era o partido da oposição consentida. Era a ditadura militar querendo a imagem democrática, tá? Então ela permitia a existência de um partido levemente contrário, formado pelos que sobraram das cassações, porque os mais bagunceiros ali, os caras que mais faziam barulho, lideravam o movimento, foram cassados, né? Então, o que acontece? Permitia a existência de um partido levemente contrário, contando que ninguém fizesse uma oposição muito forte. O MDB era formado pelos que sobraram dessas cassações, um pessoal do PTB, alguns do PSD. Gente, no começo, a oposição era muito tímida, né? Nos anos 70, porém, o MDB conseguiu uma votação cada vez maior para deputados e senadores, mas os seus políticos eram muito novos e, assim, não tinha o macete, acabavam sendo ali
manipulado pelo próprio regime. Só que Ulisses Guimarães chegou aí ao poder, né? Então, Ulisses Guimarães começa a fazer uma oposição importante ao regime, vai capitanear figuras importantes para a liderança aí do movimento contra o regime militar. E naquele tempo se dizia assim, ó, comentávamos que o MDB era o partido do sim, e a Arena era o partido do sim senhor, ou seja, tudo era conivente. Ulisses Guimarães, que vem a ser uma grande liderança aí na reabertura política do Brasil, tá? Leandro, vamos lá? Bora. Gente, eu vou ter que parar já, né? Vamos voltar. Vamos lá no AI-5, Leandro. Eu vou lá no AI-5, que para mim é mais importante do que isso aqui. Tá? Depois a gente vê o que acontece. O AI-5, Luciano, aqui nesse... Não, no meu aqui. Ah, tá. Bom, aí veio o AI-3 e o AI-4. A Constituição de 46 sofreu reformas por meio dos atos institucionais, né? O AI-3 vai estabelecer eleições indiretas para governadores e prefeitos de cidades consideradas de segurança nacional. O AI-4 convocava o Congresso em sessão extraordinária para aprovação de uma nova Carta Constitucional. A Constituição de 67 aumenta o poder do Executivo e limita a autonomia dos Estados. Foram publicadas as severas leis de imprensa e a Lei de Segurança Nacional, que eram destinadas a facilitar a atuação dos órgãos de segurança do Estado, os aparelhos de repressão contra esses inimigos externos. Estou falando do DOPS, do DOI, CODE, né? E aí vem o triunfo da linha dura. Em 66, teve início um processo de sucessão presidencial. Essa sucessão, gente, ela dependia da luta interna travada nos bastidores militares. De um lado estava a linha dura, o regime de outros militares mais moderados, conhecidos como os Sorbones. Então, era um versus o outro. Nessa disputa, prevaleceu a candidatura do general Arthur Costa e Silva, tá? Um dos líderes do golpe. Gente, a indicação dele não significava diretamente a vitória da linha dura, mas a mesma viria em função dos acontecimentos. No mesmo ano, a oposição aos militares começou a se manifestar com mais força. Vai haver protestos estudantis em várias partes do país. Vai ser anunciada a Frente Ampla, que é um movimento que reunia opositores das mais variadas correntes políticas. Sem conseguir apoio popular e unidade política, a Frente Ampla vai acabar desaparecendo, porque as pessoas não tinham coragem de encarar aí, né? Aí o Costa e Silva inicia o governo demitindo todos os civis que compunham o quadro, né, de confiança pública, nomeando só militares no seu lugar, até que chega o momento... Calma que eu vou chegar lá. Nós tivemos grandes movimentos durante esse período, né? A passeata dos 100 mil. Espera aí. Grandes manifestações até chegarmos ao ano que não terminou, o ano de 1968, quando é publicado, tá, o AI-5. O que o AI-5 faz, gente? Esse é o mais temido dos atos institucionais. Foi o principal instrumento de arbitrário militar. O general, o presidente, poderia, sem dar satisfações a ninguém, fechar o Congresso Nacional, cassar mandatos de parlamentares, demitir juízes, suspender as garantias do Poder Judiciário, legislar por decreto, decretar estado de sítio, enfim, ter poderes tão vastos como a dos tiranos, né? Lá do regime absolutista. O governo passa a ter direito de suspender o habeas corpus. Habeas corpus é aquilo que se faz para libertar alguém da prisão, né? O habeas corpus é algo que pode ser escrito aí por qualquer um de nós, desde que seja acatado por um juiz, não precisa ser por um advogado. Tem gente que chega a falar do golpe dentro do golpe. Costa e Silva acaba não tendo tempo de saborear os resultados do AI-5, porque ele tem um derrame cerebral que o tira do poder. Na verdade, eu já li, assim, por alguns historiadores, que o AI-5
é a caixa de ferramenta criada pelo Costa e Silva, mas quem vai realmente usar é o Emílio Garrastazu Médici. Ele abre a caixa de ferramenta e aí nós teremos vários conflitos, né? Pessoas que vão desaparecer, a perseguição, a repressão de tudo que vai ocorrer nesse Brasil devido a esse ato institucional, tá? Os mecanismos de repressão, tá? Para o controle da ordem social, a Operação Bandeirante, o DOPS, Departamento de Ordem Pública e Social, o DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operação de Defesa Interna, ou seja, o Costa e Silva, ele cria todos esses mecanismos, mas quem vai realmente usar é o governo Médici, a máquina da repressão. Pessoal, Leandro, vai para frente. Aqui você falou de alguns, né? PDS, PP, PDT. E aqui, né, gente, juntamente com os partidos, algumas lideranças que talvez vocês não ouviram falar tanto quanto nós. Leonel Brizola, né? Marcelo Alencar. O Leonel Brizola, quem vai ao Rio de Janeiro, é impossível não ver os brizolões por lá, né? Aquelas escolas gigantescas que foram construídas pelo Leonel Brizola. Figura que até hoje é lembrada pelos partidários aí do PDT, tá? Partido Democrata Trabalhista. E aí, o Partido dos Trabalhadores, fundado em 1980, um dos mais importantes partidos de esquerda da América Latina. O Partido dos Trabalhadores surge da luta sindical e operária, quando lutava por uma maior participação popular na política. Eu acho interessante, porque esse partido vem no momento em que nós estamos buscando mais espaço na luta política, né? E, assim, ideologicamente é identificado com um partido socialista e sociodemocratas, porém critica a ambos por não apresentarem alternativas para a superação do neoliberalismo, sua principal meta. O que é o neoliberalismo? É aquilo que nós estudamos aí, terceiro ano, né? É a livre circulação do capital, o capital estrangeiro. Nós temos o liberalismo clássico, criado lá por Adam Smith, e depois eu tenho aí essa nova linha neoliberal, principalmente pós-Guerra Fria, em que o capital estrangeiro flui livremente, participação mínima do Estado, tá? E o capital fluindo, né? Dessa forma, atende muito bem os anseios capitalistas. O pai do neoliberalismo, né? Estados Unidos da América. Então, tudo isso aqui, os governos neoliberais, né, dos Estados Unidos da América, principalmente. Porém, com a crise de 2008, os Estados Unidos praticamente negam o neoliberalismo quando o governo vai ajudar empresas como a GM, como os bancos que vão quebrar, né? E aí o capital público vai ser injetado para salvar alguns bancos e algumas empresas. Isso é uma negação do capitalismo, isso é uma negação do neocapitalismo, do neoliberalismo, porque nessa filosofia aí, o capital tem que fluir livremente, tá? O PTB, volta, Leandro. PTB aqui? PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, né, com o número 14 e as suas principais lideranças. Hoje esses partidos aí, inclusive, têm pouca participação, né? O PMDB aqui volta, né, como partido, que era o MDB, volta aqui como um partido que permanece até hoje, porém hoje voltou a ser um MDB, com grandes personalidades. Aquela hora que eu perguntei como chega ao poder, o PMDB ele só chegou ao poder até hoje pelas vias, assim, de um impeachment. Itamar Franco vai ao poder, com a saída do Lula para concorrer, o José de Alencar chega ao poder, José Alencar chega ao poder, e com o impeachment da Dilma, o Michel Temer chega ao poder. O PMDB, ele é tipo aquele gato que fica ali rodeando o poder, sabe, passando no meio das pernas dos poderosos, esperando só um momento para dar o bote. Ele nunca teve uma ascensão popular para chegar a uma presidência da República.
teve muita força nos estados, mas nunca chegou ao poder nacional por uma via direta do voto eleitoral. Próximos. Bom, gente, eu acho que eu tenho que parar por aqui, né? Porque nós já estamos estourados, ainda temos Hanna, que é um importante. Aí o PFL vai indo embora. E vem outros partidos, a gente disponibiliza o material para eles aí, né, Leandro? Isso. Porque senão... Beleza. Esse aqui é mais recente, surge em 1988, né? Dissidentes do PMDB. Então, nós vamos ter aí, um partido formado basicamente por neoliberais, com Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, Aécio Neves, José Serra. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, quando chega ao poder, fala: não esqueçam tudo que eu escrevi. Eu agora sou presidente da República, né? Porque nada melhor do que um sociólogo para conhecer os problemas sociais de um país. Mas, naquele momento, ele era simplesmente o presidente. Hanna, alguma coisa a acrescentar? A mulher dele era mais legal. Era gente boa, gente boa. Os estudos dela eram mais legais. Eu me lembro de dois momentos interessantes do meu pouco conhecimento político. Rapidinho aqui. O Collor, ele teve uma entrevista que perguntaram para ele assim: como é ser presidente da República? E a resposta dele foi assim: é maravilhoso. E aí, uma vez perguntaram para o Fernando Henrique Cardoso como era ser presidente da República. E ele falou assim: é desafiador. Então, eu acho bacana esses dois pontos de vista, porque o Collor era muito jovem quando ascende ao poder, não dura muito, e o Fernando Henrique passou por 2 mandatos, foi ele que o governo dele que é aprovado aí a reeleição, né, o plano real e tudo mais. Mas, enfim, seguimos a luta. A grande luta desse país não é entre uma direita e uma esquerda, porque eu acho que uma esquerda legítima jamais colocaria um MDB como vice-presidente, né? Mas nossa grande luta é eleger um governo que realmente olhe para as causas sociais, tá? Para as minorias. Hanna, é com você. Obrigado, meninos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Estamos à disposição. Certo. Luciano, obrigada. Gente, eu sei que a gente já passou muito do horário, então, assim, eu até poderia não fazer isso, mas em respeito a vocês e sabendo que essa é uma semana assíncrona e que amanhã vocês ainda vão ter que participar de outra parte da semana da Proclamação da República, eu vou liberar para vocês aqui no chat da reunião já a presença. O que eu vou falar, eu acredito que seja muito importante, porque eu vou ensinar para vocês como é que se conta os votos hoje em dia, para vocês entenderem como é que funciona o nosso sistema eleitoral hoje. Então, assim, aqueles que tiverem verdadeiro interesse, que quiserem continuar aqui para ouvir, para entender como é que se faz essa contagem, eu estarei aqui explicando. Mas eu sei que a gente já excedeu muito tempo, então eu vou pôr aqui no chat da reunião o link da nossa presença, tá? Ô, Hanna. Oi. Eu não tenho acesso ao chat. Tem como você mandar em algum grupo? Eu vou mandar individualmente. Vocês entram em contato comigo que eu vou mandando. Só que eu não vou conseguir mandar individualmente agora, enquanto eu estiver falando, né? Então, você vai ter que esperar um pouquinho, tá? Gente, mas é importante também conscientizar que se tivéssemos presencial, teríamos 6 aulas, né? Então, assim, todo esforço é válido. Nós estamos aqui numa luta para tentar levar um conteúdo a vocês no ano atípico. Então, não é porque agendamos aí 1 hora que a gente deve permanecer só 1 hora. Eu acho que a gente pode ter melhor proveito disso. E, é claro, pensar que se fosse outra situação, nós estaríamos aí até 12h15, tá? Vamos prestigiar. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Deu erro aqui no meu slide, mas enfim. Acho que assim vai ser até mais fácil. Vamos esperar aparecer
aquele símbolozinho que não deixa vocês passarem para frente. Vocês estão vendo por aí já? Que o meu ainda não abriu. Ana, Oi. aqui para responder a chamada não tem segundo de química. Gente, o que eu aprontei? Tem segundo de automação, segundo de manutenção de máquinas e segundo de mineração. Gente, minha cabeça tá louca, peraí. Eu vou voltar lá e editar. Tá bom, então. Pronto, foi editado. Vê lá se você já acha, tá? Tá bom, obrigado, vou olhar aqui. De nada. Então vamos começar, né, gente? Eu vou ser assim, The Flash, certo? Como é que funciona, então, o sistema eleitoral brasileiro hoje? Né? O Leandro e o Luciano trouxeram essa perspectiva histórica, né, mostrando como é que esse sistema foi formado. Depois de 1988, a gente vai ter, então, um sistema eleitoral novo, né, porque a gente teve a volta da democracia no nosso país, e então foi montado, a partir da Constituição de 1988, um novo sistema eleitoral, certo? Hoje, então, a gente vai falar sobre o sistema eleitoral, né? O que é o sistema majoritário e o que é o sistema proporcional, tá bom? Como eu já disse, o nosso sistema foi montado aí a partir de 1988, né? É fundamental que a gente entenda como ele funciona para que a gente possa, né, votar direito. Essa é a verdade, porque quando a gente entende como o voto é contado, a gente entende também a importância da escolha, né, desses candidatos. A primeira coisa que é importante a gente saber é o seguinte: os votos no Brasil são contados de forma diferente. Depende para qual cargo você está votando. Se você votar para o executivo, ele é contado de uma forma, e aí executivo eu estou falando os prefeitos, governadores e o presidente. E se você votar para o legislativo, ele é contado de outra forma. Então, a gente vai ver essa diferença aí hoje, tá? Desculpem aí o carro de som passando na rua. O sistema majoritário é o sistema que elege os membros do executivo, tá? Deixa eu só esperar esse carro passar. O home office é uma maravilha, né, gente? Ana, mas tá igual o Senai naquela época, quando passava os caminhões, cortava as árvores. Tá lindo, né, Ellen? Tá lindo. Ana, Oi. não sei se é só eu, mas você tá transmitindo slide? Tô. Eu não consigo ver. Tem mais alguém que não tá vendo? Stephanie, talvez tenta sair e entrar de novo. Às vezes deu algum Pra mim probleminha. tá bom. Oi? Pra mim tá normal. Ah, tá. Tenta sair e entrar de novo, Stephanie, tá? Vamos lá, O né? meu Então, bugou, desconectou de novo. aí não tá aparecendo para você? Ai, gente, quem assumiu o controle da minha apresentação? Que saco, não faz isso não. Hanna, o seu slide tá tipo acessível para todo mundo, então todo mundo consegue assumir o controle. É porque, Leandro, você que criou a reunião, aí só você consegue tirar esse acesso, mas deixa eu ver se agora vai. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Então vamos lá. Então isso daqui a gente já falou, né? E aí a gente está no sistema majoritário. Quando eu falo a palavra majoritário, gente, o que vocês pensam? Maioria. Maioria, muito bem. Então, assim, no sistema majoritário, que é o sistema que elege prefeito, governador, né, que elege o presidente, o que conta é a maioria. A regra geral é que a pessoa tem que alcançar a maioria absoluta, ou seja, mais de 50% dos votos válidos. Sendo assim, de vez em quando vai acontecer de não alcançar, né, gente? Pode ser que a gente tenha uma eleição que um candidato tenha 30%, o outro 20%, assim vai.
Quando acontece isso, a gente tem o chamado segundo turno, né, com os 2 mais votados, para que a gente consiga atingir essa maioria, tá? Hoje eu estou sendo trollada de todas as formas. Perguntinha para vocês. Vocês acham que tem alguma diferença entre o sistema dos prefeitos e o sistema dos governadores e do presidente? O sistema de contagem dos votos? Eu acho que é diferente. Você acha que é diferente? Eu acho que é igual. Alguém acha que é igual? Vamos ver o Eu próximo slide, se tem diferença ou se não. Eu acho que é igual, né? Porque todos têm que ter mais de 50% para ser eleito. Vamos ver se tem diferença ou não. Tem diferença, tá, gente? Olha só, o sistema é majoritário, porém ele tem exceções. Cidades com mais de 200 mil eleitores, e lembrando sempre, são eleitores e não habitantes, elas podem ter segundo turno. Cidades com menos de 200 mil eleitores não têm segundo turno. Então, o voto é só majoritário. Vamos supor, aí em Catalão tem menos de 200 mil eleitores. Então, durante a eleição de vocês e a minha eleição aqui em Pameri também, não haverá segundo turno. A gente já sabe disso, porque a lei diz para nós que nessas cidades quem vai ganhar é o que tiver a maioria. Então, essa é a diferença, tá? Guardem aí na cabecinha de vocês. Presidente e governador sempre pode ter segundo turno. Prefeito depende da quantidade de eleitores. E lembrando, né, gente, são eleitores e não habitantes, tá? Atenção! A gente só conta um negócio chamado de votos válidos. Alguém sabe o que são os votos válidos? São aqueles votos que, tipo, você vota em uma pessoa ou em outra. Não é voto nulo e nem branco. Isso mesmo, Dalila. Então, votos brancos, nulos ou as pessoas ausentes não contam dentro de uma votação. Na prática, então, o que pode acontecer? Se apenas 1% do eleitorado aparecer na eleição e os outros 99% votarem em branco, nulo, faltarem, a gente vai contar só esse 1% do eleitorado e vai eleger alguém. Não existe aquela história que o povo fala que se todo mundo faltar à eleição, não vai ter votação naquele ano. Isso é mito. Se uma pessoa for votar, já era, entendeu? A gente já vai ter que fazer o processo eleitoral normalmente. Muito louco isso, né, gente? 1% da população pode decidir pela maioria. E isso aconteceu, né, de certa forma, nas últimas eleições presidenciais. Porque se a gente for olhar, né, do todo que a gente tinha de pessoas que poderiam votar, né, de eleitores, apenas 34% desse todo de eleitores fez votos válidos. Então, só 34% acabou decidindo a eleição. Por isso que é muito importante que quem tem título de eleitor se posicione, vote, né? Porque senão você vai deixar a decisão na mão de outra pessoa. Alguma dúvida até aí, gente? Não, tô tranquilo. Tá? Então, vamos passar para o sistema proporcional. Agora, sim, gente, vocês começam a orar. Qualquer coisa eu vou ter que ligar para o Willy e para a Alcione, porque eu, das ciências humanas, vou ter que fazer conta. Vocês acham que vai dar certo? Eu já vou sair de cena, Hannah. Né? Nós vamos tudo fazer conta aqui hoje, vai ser legal, né? Essa é a parte mais complicada das eleições, né? Aqui eu coloquei executivo e legislativo, tá, gente? Desculpem o erro. Deixa comigo para contar. Então, bora lá. Esse é o sistema que elege os nossos deputados estaduais, federais e os vereadores. Os senadores são uma exceção que eu vou falar ali na frente, né? Nesse sistema, gente, a gente tinha antigamente as chamadas coligações, mas em 2017 a gente teve umas mudanças na lei eleitoral, né, a chamada reforma eleitoral, e a partir dessa nossa eleição agora de 2020, as coligações não existem mais. Tem muita gente dizendo que porque as coligações não existem, o sistema proporcional não existe mais. É mentira. O sistema proporcional continua existindo. Só que agora, em vez dele valer para uma coligação toda, ele vale para um partido. Vamos explicar para vocês como é que funciona esse sistema. O nosso sistema, então, é chamado de sistema proporcional em lista aberta, tá? Isso cai muito em concurso público, é bem interessante saber disso. Ou seja, nesse sistema, nem sempre os escolhidos para os cargos
são os mais votados. Olha que loucura, pessoal, porque o que conta no nosso sistema é o chamado quociente eleitoral. Vocês já ouviram falar disso daí? Eu já ouvi o nome, mas eu nunca pesquisei o que é. Então vamos aprender. Opa, quem estava falando? Eu nunca ouvi falar. Nossa, gente, então agora rufem os tambores, porque vocês vão entender por que tem alguém que é muito votado que não se torna vereador e tem gente que é menos votado que é vereador. Olha só, a Justiça Eleitoral... Oi. Não, desculpa, perdão. Pode falar, ué. Eu pensei que não estava ouvindo eu aí, mas tudo bem. Não, tranquilo, então. Olha só, a Justiça Eleitoral, ela soma todos os votos válidos, quer dizer, excluindo os brancos, nulos e quem não foi votar. Ela soma todos esses votos válidos, por exemplo, para vereador. Esses votos válidos são divididos pelo total de cadeiras do cargo, ou seja, pelo total de vagas. O resultado é o quociente eleitoral. O quociente eleitoral serve, então, para calcular quantos votos são necessários para que um partido obtenha uma vaga na Casa Legislativa em questão. Então, quando você está votando para vereador, na verdade, né, dentro do nosso sistema, você não está votando na pessoa. Você está votando no partido. Pergunto para vocês, quantos de vocês sabiam disso? Eu Você não vota... Sabia. Sabia? Eu não sabia. Então, cuidado, gente, a gente vota no partido e não na pessoa quando a gente vota para vereador. Vou dar um exemplo, agora vem as continhas, ó. Digamos... Injustiça. Né, porque, assim, na verdade não é injusto, na verdade o sistema proporcional, ele foi feito para ter uma maior representação partidária dentro das casas legislativas, porque a ideia do nosso sistema é que é o partido que representa o povo e não uma pessoa só. Por isso, o partido precisaria ter uma ideologia própria. O problema é que nós somos meio que, entre aspas, aí, enganados durante a campanha eleitoral, porque a gente não sabe disso. A gente não sabe que a gente está votando no partido e não na pessoa. Então, a gente vota sem saber, né? Hanna, Oi. por isso que é importante estudar a história daquele partido, o que ele... Não é só votar no candidato, né? O que aquele partido pretende? Qual que é o objetivo dele no slide? A gente passou aí, a gente vai compartilhar com vocês, né? Isso. Então, assim, você tem que saber quem é o partido, porque quando você vota para vereador, na verdade, você está votando no partido. A mesma coisa os deputados, né? Quando você vota neles, você vota no partido. Vamos dizer o seguinte, que a gente fez uma eleição, e essa eleição para vereador tem 10 mil votos válidos. E nesse município, que eu vou chamar de Utopia, em Utopia existem 5 cadeiras para vereador. Eu vou pegar 10 mil e dividir por 5. Vai dar quanto, gente? Tá aí no slide, pelo amor de Deus. 2.000. Obrigada. Vai dar 2.000. Então, o nosso quociente eleitoral será de 2.000. Isso quer dizer que o partido precisa conseguir pelo menos 2.000 votos para que ele tenha um vereador eleito. Vamos dizer que o partido Florzinha de Utopia conseguiu 4.000 votos. Quantas vagas ele tem direito, gente? 2 vagas? 2 vagas. Né? 2 vagas. Então, o partido Florzinha tem direito a 2 vagas. A grande questão desse sistema é que nem sempre o candidato mais votado vai ser o candidato escolhido. Por quê? Vão ser os partidos mais votados que serão os partidos escolhidos. Então, a gente tem um efeito que a gente chamou efeito puxador de voto, ou efeito tiririca. Lembram, quando vocês eram pequenos, da eleição do Tiririca, que o pessoal ficou falando muito tempo, várias vezes, porque assim, o Tiririca, ele puxou mais 3 pessoas, porque ele conseguiu tanto voto, que ele aumentou a quantidade de votos na época da coligação, né, da coligação dele. E por conta disso, por ele ter aumentado essa quantidade de votos, ele puxou mais 3 pessoas. Dentro do nosso exemplo do partido Florzinho de Utopia, vamos dizer que o candidato 1, lá em Utopia, recebeu 2.500 votos. O candidato 2 recebeu 1.000 e o candidato 3 recebeu 500 votos. Mesmo o candidato 2 tendo recebido apenas 1.000 votos, ou seja, abaixo do quociente eleitoral, ele será eleito.
Por quê? Porque ele faz parte do Partido Florzinha. E o Partido Florzinha, na soma, conseguiu mais de 4.000 votos. Ou seja, eles têm direito a 2 cadeiras de vereadores. Por isso, gente, um partido grande, um partido que consegue muitos votos, tem mais chance, né, de conseguir mais vereadores, mais deputados estaduais ou mais deputados federais. E aí, gente, conseguiram entender bem essas contas? Sim. Tranquilinho? Depois, gente, façam aí o quociente eleitoral de Catalão para vocês verem como é que vai ficar, né, cada partido, tá? E o Senado? Toda regra tem exceção, né? O Senado, ele é eleito em apenas um turno sempre. Ele tem vagas menos disputadas, né? Porque ele tem menos vagas, são sempre 3 vagas para cada estado, sendo que os deputados, né, depende aí do tamanho da quantidade de eleitores de cada estado, pode variar entre 8 e 70 deputados federais, e as eleições do Senado, elas sempre renovam parcialmente as cadeiras. Por conta disso, o Senado não usa o quociente eleitoral, né? O Senado usa votação majoritária, tá? E os senadores, eles têm um cargo que dura 8 anos e não só 4 anos, tá? Tudo bem até aí? Tudo. Tudo. Tô correndo um pouco para liberar vocês, gente. Nossa reforma política, como eu já falei, né? O limite de gastos da campanha, do fundo eleitoral, a cláusula de barreira, propaganda eleitoral, voto impresso, crowdfunding, autofinanciamento e a extinção das coligações partidárias foram discutidas a partir de 2017, né? Algumas coisas passaram e outras não na reforma política, mas a principal que entra em conflito para nós, ou então muda alguma coisa para nós nessas eleições de 2020, é a extinção das coligações partidárias, como eu já falei para vocês. Por quê? Antes, gente, partidos menores se coligavam com partidos maiores, aí lembra lá do coeficiente eleitoral? Ele valia não só para o partido, mas para a coligação. Então, como ele valia para a coligação, às vezes alguém de um partido pequeno conseguia subir, conseguia ser eleito. Hoje, com a reforma, vocês acham que gente de partido pequeno vai conseguir ser eleito? Não, mais difícil. Ficou bem mais difícil, né? Porque eles vão precisar angariar muitos votos, né? E é uma coisa que eles não têm. Então, a gente pensa, né, aí na sociologia, que uma das questões é que a gente vai ter os partidos pequenos, a partir agora de 2020, morrendo, né? Eles vão se juntar, eles vão se fundir com partidos maiores para tentar sobreviver dentro desse novo sistema, porque os partidos pequenos vão acabar elegendo pouquíssimas pessoas, né? É uma questão aí dentro dessa nova mudança aí na contagem dos votos, tá? Espero que vocês fiquem de olho aí no coeficiente eleitoral, que pensem na hora de votar, né? O prefeito é uma eleição majoritária, então não tem problema você votar na pessoa, mas quando você for votar no vereador, que na verdade é o seu representante, né? Aquele que vai lutar no dia a dia pelas questões que você acredita, que você se lembre que o vereador, ele é eleito pelo partido. Então pense, né, no partido que você vai votar, tá? Obrigada, pessoal, era só isso. Alguma dúvida, gente? Eu não. Tá tranquilo? Tranquilíssimo. Não, tá tranquilo. Então tá. Calculem os coeficientes eleitorais, depois, segunda-feira, vocês contem para nós. Como é que foi aí nos municípios? Gente, só assim a título, né, de por que surgiu aí tantas coisas novas? Podemos, Solidariedade. Como é que é o nome dos outros, Leandro? Ixi. Democratas, né? Isso aí veio da reforma política, republicanos, isso veio da reforma política exatamente
para dar um nome ao partido do que simplesmente uma sigla, né? Porque muitas siglas estavam muito queimadas por conta das corrupções existentes aí, e aí muda de nome. E aí vem um nomezinho, que não é mais uma siglazinha, passa a ser um nome, porque a memória do brasileiro a gente sabe que é curta, e aí às vezes acaba induzindo aí ao chamado voto inconsciente, sem saber que está votando nas mesmas velhas raposas de antigas siglas. Pronto, falei. Muito bom, Luciano. Gente, eu acho que o pessoal fez um pouquinho de confusão. Vocês estão mandando a presença para mim, né, no grupo. Não é para mandar a presença, tá? É só para você me mandar um oizinho que eu vou te mandar o link de fazer a chamada. Aí você responde lá na chamada mesmo, tá? Mas já não tá no chat aí, não? Tá no chat, mas tem gente que entra como convidado e aí o convidado não tem acesso ao chat, né? Acabou? Não comenta. Ele só é convidado, ele só fica ali e pronto. Ele só tem acesso ao microfone, ao chat, não. Manda mensagem lá para você. Tá? Pessoal, se mais alguém está com problema, manda mensagem. Eu vou deixar a chamada aberta nos próximos 10 minutos, depois eu vou fechar, tá? Pessoal, e amanhã cheguem pelo menos 10 minutos mais cedo para a gente começar, né, 7h30 em ponto, né? Porque 1 hora é muito pouco, gente. E eu sei que vai ter muitos temas interessantes amanhã, então cheguem mais cedo para a gente começar mais cedo, né? É isso. E muito obrigado pela presença de hoje. Esperamos que vocês tenham aproveitado, né, gente? Façam as atividades, já está aberto lá na plataforma, está lá o link lá na disciplina de História, pessoal, de Filosofia, está lá o link. O meu também, Sociologia e Filosofia, tem os links, tá bom? É isso, gente. Beijinho, tchau, obrigado pela presença. Ô, Hanna. Tchau. E aí vai ter que Tchau. passar o print. Tchau. Tchau. Tem que mandar o print, como aconteceu no primeiro curso, tá? Isso. Tá bom, obrigada. De nada, tchauzinho, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Com Deus. Tchau. Tchau. Ai, eu vou... eles estão saindo. Eric, você ainda tá aí? Já saiu, né? Vou parar a gravação já, viu? Pode parar. Obrigada, Leandro. Nada.